Olá, a paz do Senhor. Domingo, dia 13 de setembro de 2020. E nós estamos aqui para a gravação de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de toda a UADEC, todo o grupo de adolescentes, que tem assistido às aulas que a gente tem gravado e postado no grupo todos os domingos. Que Deus possa abençoar a vida de cada adolescente, de cada um de vocês, tá certo? Todos nós da liderança estamos com saudades de poder estar junto nos domingos, como a gente vinha fazendo, aprendendo junto as lições, mas dessa maneira nós temos também, buscado alcançar a cada um dos adolescentes para ministrar as aulas, tá certo? Que Deus possa abençoar a cada adolescente, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus também pela vida do pastor João Franço, nosso pastor, também louvar a Deus pela vida do pastor José de Lima, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e também louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, que é o nosso líder, meu companheiro na liderança. Que Deus possa abençoar a vida do irmão Paulo Modesto e de todo o grupo da UADEC, Também as regentes, que nos ajudam na liderança. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Bom, adolescentes, hoje nós estamos aqui para ministrar mais uma aula dessa nossa revista, Questões Difíceis do Nosso Tempo. E hoje a aula de número 10 dessa revista, nós vamos falar sobre doação de órgãos. Doação de órgãos. Você já parou para pensar nesse assunto? Doar órgãos, O que é isso? A gente vai estar vendo tudo isso hoje, Doar órgãos. Será que o crente pode ser doador? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a palavra de Deus traz alguma coisa, algum versículo autorizando a gente fazer isso? Alguma ideia, que pode ser favorável para nós fazermos a doação? Eu separei aqui algumas perguntas referente a esse tema para a gente dar uma, vamos dizer assim, para a gente ficar por dentro do que é esse tema de doação de órgãos, tá? Então, primeiro, o que é a doação de órgãos? A doação de órgãos é a retirada de órgãos de uma pessoa que morreu ou que voluntariamente doou determinado órgão seu para transplantar para outra pessoa. Então, o que é doação de órgãos? Quando uma pessoa morre, tá? É retirada alguns órgãos daquela pessoa e transplantada, feito um transplante daquela pessoa que morreu para uma pessoa que está viva e que precisa de determinado órgão que está em bom estado naquela pessoa que faleceu. E também existe aqueles voluntários, que mesmo em vida é capaz de fazer a doação de órgãos sem prejudicar a sua saúde, Então existem pessoas voluntárias que vão, até os profissionais da saúde e dizem: olha, eu quero doar, uma parte de um determinado órgão meu para um familiar ou para um parente, próximo, e assim acaba fazendo esse transplante. Então, doação de órgãos é exatamente isso, um transplante de uma pessoa que morreu ou que se voluntariou para fazer aquela doação para uma pessoa viva, que está precisando de determinado órgão. Agora, por que é feito a doação de órgãos? Primeiro, doar órgãos é doar vida, por isso que é feita a doação de órgãos. Existem pessoas que dependem de alguns órgãos para sobreviver, por isso que é feito a doação de órgãos, porque doar órgãos é doar vida. Quando alguém doa um órgão seu, ou seja depois da morte ou mesmo em vida, para uma pessoa que está precisando, essa pessoa está dando a chance para aquela pessoa de viver um pouco mais. Então, por que é feito? Porque doar órgãos é doar vida, tá? Então, são doados órgãos como coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, Ou também são doados tecido como medula óssea, ossos e córneas. Tudo isso são órgãos e tecidos que são doados, de uma pessoa para outra pessoa.
Quando é feito a doação de órgãos? A doação de órgãos é feita quando há uma confirmação ou autorização da própria pessoa que é doador ou doadora, né? Como também da sua família, né? Principalmente depois que a pessoa morre, se a família autoriza doar os órgãos do falecido ou da falecida, assim é feito a doação de órgãos, tá? E como é feito essa doação? Quando há a autorização do doador e dos familiares. Então, quando é feito e como é feito, precisa e depende, né, de uma confirmação e de uma autorização para que isso possa ser feito. Agora, uma pergunta que não quer calar, não é verdade? O crente pode ser doador de órgãos? O que você acha? Adolescente que está assistindo essa aula, moça, moço que está assistindo essa aula, você, como cristão, pode ser doador de órgãos? O crente pode ser doador? É claro que sim. O crente pode sim ser doador, porque de acordo com a nossa lição, a doação de órgãos é um ato de amor. E logo mais a gente vai estar entrando um pouquinho na lição para a gente compreender um pouquinho mais a respeito desse ato de amor que é a doação de órgãos, tá certo? Mais algumas perguntas ainda a respeito desse tema para a gente se inteirar melhor. Todos podem ser doadores de órgãos? Sim, pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, tá? Desde que não prejudique a sua própria saúde. Então, primeiro, a pessoa precisa concordar com a doação. A pessoa que está em vida, ela precisa concordar, né, em doar determinado órgão para determinada pessoa. E quando a pessoa morre, falece, né, os familiares precisam autorizar e confirmar para que seja feita a doação de órgãos do falecido para uma pessoa ou para algumas pessoas que estarão em vida, tá? Então pode ser qualquer pessoa, pode ser doadora, desde que haja sua própria autorização e desde que não prejudique a sua saúde, tá certo? Desde que não prejudique a sua saúde. Por exemplo, doador vivo pode doar um dos rins, né? Todos nós sabemos que nós temos 2 rins, né? Nós precisamos dos rins para sobreviver, mas se nós doarmos um rim, é possível ainda nós vivermos com o outro que restou agora. Se doarmos os 2, aí não há possibilidade. Então, essa doação de órgãos não pode também prejudicar a saúde, né? Outra doação de pessoas vivas, né, que não prejudique a saúde pode ser parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Então, todos esses órgãos, quando são doados de maneira completa, é somente depois da morte, porque em vida só é possível, tá, doar partes desses órgãos, né, que possibilite a pessoa que vai receber viver, mas a pessoa que está doando também possa viver, tá certo? Agora, qual tipo de morte pode doar órgãos? Tá? Primeiro, morte encefálica, que é a morte do cérebro mais o tronco encefálico, tá? E a parte do coração e a morte do coração parado, tá? Então esses são os 2 tipos de mortes que pode doar órgãos: a morte encefálica, que é a morte do cérebro, né, mais o tronco encefálico, e também a morte do coração parado. O coração parou de bater e a pessoa veio a óbito. Na morte encefálica, os órgãos que podem ser doados são o coração, os 2 pulmões, o fígado, os 2 rins, o pâncreas e o intestino. Então, nessas 2 mortes podem ser doadas esses órgãos, tá certo? E para nós encerrarmos essa primeira parte da nossa aula, quem não pode ser doador de órgãos? Primeiro, quem não pode ser doador de órgãos são pessoas portadoras de doenças como HIV, hepatites B e C, doença de Chagas, entre outras. Também não podem ser doadores de órgãos pessoas com doenças degenerativas ou doenças crônicas, né? Ou também tumores malignos. E só por curiosidade, tá? Quem tem piercing ou tatuagem não pode doar sangue, tá? É preciso esperar
por pelo menos um ano após ter feito determinada tatuagem ou piercing para poder doar sangue. É lógico que aqui vale lembrar que nós, os cristãos, não devemos, né, fazer tatuagem, tá? E não devemos também usar piercing, tá bom? Eu só estou trazendo isso como nota de curiosidade, já que a gente está falando de doação de órgãos. Quem tem tatuagem ou usa piercing, enfim, não pode doar sangue, tá? Não pode doar sangue. É preciso ter um tempo aí de espera para poder fazer essas doações, tá? Então, essa primeira parte da nossa aula foi só para a gente se inteirar dentro desse tema, doação de órgãos, e a gente vai entrar na próxima parte da lição, dentro um pouquinho desse tema à luz da Bíblia Sagrada, tá certo? Deus abençoe e fique com essa primeira parte dessa aula.